E aí pessoas, tudo bem? Vamos fazer exercício 2 da semana 5. Eu fiz o exercício 1 já. Parei o vídeo para fazer os comentários aqui. Quem não conseguiu entender, leia esses comentários, vai estar lá no GitHub. Ou nesse vídeo, né? Pausa o vídeo e dá uma lidinha aí. Ok? O que a gente tem que fazer agora, no exercício 2, pede para que a gente imprima a matriz que a gente gerou pelo método GeraMúltiplos. Agora a gente vai imprimir ela. O que eu fiz foi criar uma nova variável que recebe o resultado do método GeraMúltiplos, armazenei em matriz e pedi para chamar outro método que chama imprimir matriz e passei a matriz. Ok? Então vamos imprimir ele e a gente vai fazer o que? A gente vai percorrer todas as linhas. Enquanto a gente percorrer as linhas, a gente vai travar na primeira linha, por exemplo, e vai percorrer todos os índices coluna. Então a gente para na linha 0, confere todas as colunas de 0 até o tamanho, e a gente vai fazer isso exibindo os valores. Então o que a gente precisa para fazer isso são dois for. Um for que é enquanto tiver linha, ok? E um for para enquanto tiver coluna. Enquanto tiver linha e coluna, a gente vai fazer isso aqui. O que acontece? O for recebe 3 parâmetrozinhos aqui: inicialização, condição e o que a gente vai fazer no final do for. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar a linha, percorrer a linha. Então, vamos dizer que i vale 0, que é a linha i, e aqui a gente vai declarar uma coluna, int j 0. Isso todo programador declara i e j, que é mais fácil. Então, um i mais no final e um j nas colunas. Então, o que a gente vai verificar? A gente vai percorrer as linhas enquanto o i for menor que a quantidade de linhas da matriz. Enquanto i for menor que a quantidade de linhas da matriz que a gente passou, que a gente recebeu aqui, enquanto for menor. Matriz.length. Ok? Enquanto i tiver linhas, ele vai ficar nesse loop aqui. Agora, no primeira linha, 0. E ele vai fazer isso e depois ele vai para a segunda linha, para a primeira linha, que é segunda linha mais índice 1. O que eu quero dizer é o seguinte: na primeira interação, ele vai consultar esse primeiro valor aqui, que é o I0, J0, aí vem J1, J2, assim sucessivamente. E o I vai ficar travado em 0, até quando tiver colunas. Então, J enquanto tiver colunas. Então, a gente vai verificar na matriz. Enquanto a gente vai medir o comprimento da linha. Então, quantas posições a gente tem dentro da linha, que é qual o tamanho do vetor contido nesta posição, no caso da posição 0 da matriz. Então, vamos length, e dentro deste outro for a gente vai fazer o print, que é system.out.print, e vamos printar a matriz na sua respectiva linha e na sua respectiva coluna, e vamos adicionar aqui uma concatenação de um espaço. Ok? Então o que ele vai fazer? Primeira linha vai retornar. Enquanto tiver coluna, ele vai, como o i na primeira interação vai ser 0, ele vai ficar travado em 0 aqui, enquanto tiver colunas. Então, coluna 0, coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4, coluna 5, vai imprimindo isso aqui. No final desse for, ele vai retornar para a segunda linha. O que eu tenho que fazer aqui é só adicionar mais pular a linha aqui, porque senão vai ficar um valor colado no outro. Então aqui a gente tem que pôr um print line, que aí a gente já vai para a próxima linha. Ok, vamos salvar, vamos compilar. Java C exercício
1e2.java, deu um warning. Esse warning é só um probleminha de import ali, mas precisa se atentar isso. Vamos dar um java exercício 1 e vamos imprimir o resultado. Um exemplo para vocês verem. Quer ver? Que eu estou executando o arquivo certo. Vamos apagar. Opa, esse Java não, que eu estou usando. Esse class. Boa. Vamos compilar de novo para vocês verem que eu não estou usando arquivo velho. Deu warning, Java exercício 1 e está aqui. Bom, esse aqui é uma das formas que a gente imprime por índices, mas a gente tem uma outra forma de fazer isso também, que é imprimir por valor. O que acontece é uma outra forma de for. A gente já viu isso com vetor, agora a gente vai ver com vetor de vetor, que é basicamente a mesma coisa. Então vamos lá, vamos criar um for também, e vamos criar um for dentro de outro for, para percorrer a cada linha as suas colunas. Vamos dar o mesmo print. Vou copiar aqui. Só que eu vou tirar essas coisinhas aqui que a gente vai fazer de novo. E a gente vai imprimir também um espacinho para pular a linha. E tá ok. O outro for que a gente tem, a gente declara uma variável e armazena nessa variável os valores que estão contidos naquele vetor que a gente está passando. O que acontece é que a gente vai fazer o seguinte. A gente vai comparar, que é dois pontos, na matriz. O que acontece? A gente vai verificar na matriz quais são os valores contidos nela. Nessa primeira interação, a gente vai identificar os valores das linhas, que vai me dar um outro vetor, que vai ser as colunas. Então a gente tem que criar um novo vetor e não só uma variável inteira, uma variável int. Então, como os valores que estão dentro da primeira verificação é um vetor, eu não posso usar só int aqui, eu tenho que declarar esse vetor. Então, esse vetor de linhas está dentro da matriz, ok? E quando a gente vai fazer a segunda verificação e verificar estas linhas, as linhas já contêm exatamente o valor que a gente precisa. Então, a gente não tem um vetor retornando para a gente. A gente tem um valor mesmo. Então, é um valor que eu posso chamar ele de val, ou de i, ou de j. Vamos chamar ele de valor. E vamos comparar ele com as linhas que a gente está passando. Então, recebe linhas, que é mais ou menos isso aqui que a gente viu na semana 4, que é para imprimir vetor. A gente recebe o vetor aqui e imprime os valores do vetor. O que acontece? A gente tem que fazer isso duas vezes porque a gente está com uma matriz. Então ela não tem um único valor, ela recebe um vetor e dá um print. Bom, isso aqui a gente vai dar print de quem? No valor que a gente está declarando aqui. Então vamos dar um valor, adicionar uma concatenaçãozinha de um espaço e é isso. Vamos salvar o arquivo. Dá um JavaC. Olha, está dando esse erro. Não sei porque começou a dar isso, estava dando até agora. Java. E está aqui o valor de resultado, que é mais ou menos que é o que a gente esperava. Então existem essas duas formas de dar o print. Esse aqui seria o exercício 2 e esse aqui seria o exercício 1. Ok? Bom, tem uma outra forma que a gente pode fazer aqui. Eu não precisava armazenar numa variável. Eu poderia ter feito tudo de uma vez. O que é? A gente poderia passar aqui exatamente o método gera múltiplos. Então o resultado de gerar múltiplos é passado para imprimir matriz. Então vamos testar aqui também de novo, JavaC, Java, também deu certinho, ok? Pode ser assim,
pode ser assim. Na verdade, agora pode ser tudo de muitas formas. Ok? Mas é isso que o exercício está pedindo. E chegamos... Será que é isso mesmo que ele pediu? É isso. Bom, até daqui a pouco com o exercício 3. Falou, galera. Valeu. Tchau, tchau.